Pessoal, estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal, apesar de estar um tempo aí parado. Gostaria que desde já eu pedir que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse com seus amigos e ativasse o sininho. Vamos lá para o vídeo, vamos sem delongas. Eu gostaria de falar para vocês hoje sobre frações, números decimais e porcentagem. Essa aula vai ser o início de algumas que eu irei colocar no canal a respeito de matemática financeira. É uma área da matemática que envolve não só o ensino fundamental, o ensino médio, e também você que gosta aí de matemática, de fazer seus cálculos financeiros, será muito interessante para você. Vamos começar nossa aula. Inicialmente nós vamos falar sobre as frações, o que seriam as frações, o que seriam os números decimais e porcentagem. E a princípio você está pensando assim, por que então falar dessas três coisas ao mesmo tempo? Simples, porque elas estão interligadas. Você pode pensar, como? Nós vamos ver ao decorrer desse vídeo. Então, para a gente iniciar, vamos falar sobre frações. O que é uma fração? Fração é uma representação matemática de um número que ele é chamado de racional, onde nós temos uma parcela, vamos colocar aqui uma parcela, por exemplo, de 10 partes, de um total de 100. Então nós temos o numerador e o denominador. Essa parte de 5, nós chamamos de numerador, ela representa a quantidade de elementos que nós temos em um total de elementos, que seria o nosso denominador. Ok? Isso é uma fração. O que é um número decimal? O número decimal, eu vou pegar o mesmo número que representa essa fração, agora representada na forma decimal. Nós vamos fazer nessa aula essa relação o tempo todo. Ou vamos de frações até chegar em porcentagem, ou vice-versa, ou partindo em decimais. Então, a representação decimal desse número seria 0,10 ou somente 0,1. Você pode simplesmente ignorar ou retirar esse zero aqui. Mas vamos deixar assim para ficar melhor representado, para você entender melhor. E a forma de porcentagem seria este número que está aqui, representado em como se fosse um total de 100. Aqui já está representado um total de 100, né? Nós estamos falando de um denominador 100. Então fica fácil, é somente representar aqui o valor do numerador. Então seria 10%. Nós vamos entender isso aqui com mais calma, saber como que calcula cada uma dessas coisas. O número decimal aqui, 0,10, é como se você tivesse 10 centavos. Isso aqui nada mais, nada menos que a 10ª parte de R$1. Se você pegar R$1 e dividir em moedas de 1 centavo, você terá 100 moedas de 1 centavo. Dessas 100 moedas, se você tirar 10 moedas, você terá 10 centavos, que é representado dessa forma, 0,10. Né? E representa o quê? 10% de um real. Então, 10 centavos representa 0,10 e é 10% deste R$1 que você tem. Bom, essa aqui está muito simples, porque nós temos denominador 100, né? Então, vamos pegar um aqui que seja diferente um pouco. Vamos pegar aqui, por exemplo, 1/5, a fração de 1/5. Essa fração representa que eu tenho num total de 5. Por exemplo, você pode ter um grupo de pessoas, onde você tem um item, por exemplo, pode ser um caderno de um total de 5 cadernos que esse grupo tem. Então você tem 1/5 do total de cadernos. Este 1/5 é representado na forma decimal pelo número 0,2 ou 0,20. Mas como que eu vou chegar nesse valor? Simples. Eu vou fazer a divisão de 1 por 5. Vamos fazer aqui no cantinho, aqui, ó. Vou separar esse lado do quadro para que nós possamos fazer um rascunho. 1 dividido por 5. Aí você vai me falar assim, 1 não divide por 5. Números naturais não se dividem, mas se nós tratarmos de números racionais, nós podemos dividir. Como nós procedemos então?
1 não divide por 5, naturalmente. Agora, se eu usar o recurso, acrescento um zero aqui, uma vírgula. Toda vez que eu não puder dividir, eu faço isso. Eu coloco zero e a vírgula aqui e zero também no divisor. Pego o 10 divide por 5, vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, subtraindo, resto zero. Então, eu mostrei que tenho 0,2. Então, é como se eu tivesse 1/5 de R$1, por exemplo. 1/5, então, eu tenho 0,2 reais. Se você quiser acrescentar um zero, você tem 20 centavos. Então, 1/5 de R$1 é 20 centavos. Agora, passando para a forma de percentual, é muito simples. Você vai usar uma regrinha. Essa regrinha é a seguinte: você vai multiplicar por 100. Porcentagem, percentual, então tem a ver com 100. Então, eu multiplicando 0,20 por 100, eu vou ter 20%. Como que eu vou fazer? Simples. Você pode simplesmente andar 2 vezes com a vírgula, devido a eu ter esses 2 zeros. Se eu tivesse 3 zeros, eu andaria 3. Então, isso aqui é uma regra. Sempre que eu multiplicar qualquer valor, qualquer número por 100, basta eu andar 2 vezes com a vírgula. A vírgula está aqui, eu vou andar para que lado? Para a direita. A minha direita aqui, a sua esquerda. Então, eu vou andar uma vez, 2 vezes. Posso acrescentar um zero aqui, mas não é necessário. Então, que número que é esse? 20. Então, eu tenho 20%. Ou, se você preferir, método tradicional, 0,2 vezes 100. Ou, se eu posso inverter também, tanto faz. 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 novamente. 1 vezes 2. 1 vezes 2 vai dar 2. 0. Pronto. Faço a minha soma. 0, 0, 2, 0. Mas saiu aqui 200, né? Você vai me perguntar. Sim, porque eu ainda não posicionei a vírgula. Eu vou contar aqui quantas casas decimais eu tenho nesse primeiro número. Depois da vírgula, eu tenho uma casa. Observe. Esse número 100 não possui nenhuma casa decimal depois da vírgula, porque a vírgula, teoricamente, está aqui, né? Apesar de que ela não aparece. Então, aqui é 0. 1 mais 0, eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou considerar que a vírgula está no final desse número e vou andar uma vez para que lado? Para a esquerda. Então, essa vírgula vai ser posicionada aqui. Que número que é esse? 20. Posso ignorar esse 0, que ele não vai alterar meu número. E aqui também, como é um número inteiro, eu posso tirar aqui e deixar somente 20. Ok? Então, aqui nós partimos de 1/5. Descobrimos que em decimal ele é 0,20 ou 0,2. E também em porcentagem ele é 20%. Douglas, mas se eu quiser fazer o contrário, por exemplo, eu tiver aqui um valor de 25%, eu quero saber qual fração que vai me resultar. Simples. Você vai fazer o processo contrário. Olha só. Se de decimal para porcentagem eu multipliquei por 100, e nós estamos fazendo o caminho contrário, então podemos pressupor que ao invés de multiplicar por 100, eu poderia fazer o quê? Uma divisão por 100. Sim, você acertou. Você falou isso. Processo contrário. Então, eu vou fazer uma divisão de 25 por 100. Aí você vai perguntar novamente: Douglas, não tem jeito. Não consigo dividir 25 por 100. Consegue. Consegue sim. É como se eu tivesse R$25 dividido para 100 pessoas. Logicamente, ninguém vai ganhar R$1. Pelo menos, vai ganhar menos, né? Então vamos lá, ver quanto que vai dar. 25 dividido por 100. Se você quiser usar o recurso da vírgula, também fica simples. Olha só. 25, eu vou fazer assim, ó. Dividido por 100, né? O resultado, vou colocar aqui embaixo, vai ser o 25, e vou andar com essa vírgula que ela está aqui, ó, não aparece, então ela fica no final. Vou andar 2 vezes, só que agora, ao invés de eu andar para o lado direito, eu vou andar para o lado esquerdo. Então, vou andar aqui, ó, 1, 2 vezes, 2 zeros, 2 vezes. Então, vou andar 1, 2, então parou aqui, 0,25. Se você tiver dúvida, você vai fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Como que eu faço?
Não tem como dividir, acrescento zero, acrescento uma vírgula e o outro zero aqui. 250 por 100 vai me dar 2 vezes, isso vai me dar um total de 200, 2 vezes 100, 200, e vão me restar 50. Esse primeiro que eu acrescentei, eu coloco o zero e a vírgula. Agora, esse segundo que eu acrescento aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar um zero. Não é necessário colocar um outro zero nem vírgula aqui, porque o número só tem uma vírgula. Então, 500 dividido por 100, eu vou ter 5 vezes. 5 vezes 100, 500. Então, tem resto zero. Acabou a minha conta. 0,25, 0,25. Então, tá vendo que você pode fazer essa divisão aqui, mas você vai ter trabalho. Então, é melhor que você use o recurso de andar com a vírgula. Dividiu, anda para a esquerda. Multiplicou por 100, anda para a direita. 2 vezes. Aqui também 2 vezes. Certo? Então, isso é uma regrinha. Você pode usar ela aí, ó. Gravar aí. Ficou bagunçado aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Apagar essa conta aqui que nós já fizemos. Então, vou deixar essa regrinha aqui, ó. Vezes 100, 2 vezes para cá. Dividido por 100, 2 vezes para o outro lado. Certo? Então, isso aqui é uma regrinha. Nós vamos deixar aqui. Você pode anotar aí para você usar essa regrinha. Certo? Então, aqui, ó. Divisão por 100, multiplicação por 100. 2 vezes para a direita, 2 vezes para a esquerda. Vamos lá. Não terminamos aqui. Deixa eu melhorar aqui para não ganhar espaço. Eu preciso fazer pelo menos mais uma com vocês. Dividiu por 100. Agora, e a fração? Complicou? Talvez. Vamos ver. Então, para mim fazer essa fração, eu vou seguir esse exemplo aqui, ó. Se aqui é 25%, então, o meu numerador já sei que é 25. Pronto. E o meu denominador? O meu denominador vai ser sempre 100. Porque eu estou falando de percentual 100. Então, o meu denominador vai ser sempre 100. O meu numerador é o valor aqui que eu tenho, o percentual. Mas aqui está pronta a fração? Não. Eu preciso de fazer o que nós chamamos de simplificação. Muitos alunos têm dificuldade aí, mas é muito simples. Basta que eu faça o quê? Uma divisão desses dois valores, em cima e embaixo, pelo mesmo valor. Não posso dividir aqui por 5 e aqui por 2. Ou aqui por 3 e aqui por 10. Eu tenho que ser os dois ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, eu vou simplificar por 5, ambos. Então, eu tenho 25 dividido por 5, 5. E 100 dividido por 5, 20. Ainda consigo simplificar. Por quanto? Por 5. 5 dividido por 5 e 20 dividido por 5. Ambos pelo mesmo, tá vendo? Nunca por valores diferentes. Se eu tiver que dividir por valores diferentes, você não tem como simplificar mais. Sua simplificação chegou à fração irredutível, que é a fração onde ela não tem como mais simplificar. Então aqui, ó, 5 dividido por 5 dá 1 e 20 dividido por 5 vão dar 4. Então, essa fração aqui é 25 sobre 100, que também é igual a 1/4. Essas frações que são chamadas de frações equivalentes. Mas a fração que posso representar melhor isso aqui, se você olhar aqui, você já tem um percentual bem mais claro, mas aqui não. Mas essa fração, eu posso falar que ela é 1/4, tá? Antes da simplificação, 25 sobre 100. Após simplificação, da forma irredutível, 1/4. Tá, mas e se eu tiver, por exemplo, Douglas, uma coisa assim, ó, 0,15. E eu quero saber o percentual e quero saber a fração. Então, eu quero ir para os dois lados, ó. Daqui para cá, nós já sabemos. É só olhar esse exemplo aqui, ó. Olha só. O que eu fiz aqui? Multipliquei por 100. Cheguei no 20%. Aí eu venho cá na regrinha, para mim não precisar de perder tempo. Vezes 100, ando 2 vezes para a direita. Pronto. Então, eu vou usar esse esquema. Então, 0,15. Vou escrever aqui, ó, 0,15.
Só que eu sei que eu tenho que andar 2 vezes para a direita. Então, eu vou andar 1 vez, 2 vezes. A vírgula vai parar aqui. O que eu faço? Apago esse zero, apago essa vírgula, coloco outro zero aqui. É necessário? Tem alguma outra casa aqui? Não. Então, o que eu faço? Simplesmente coloco aqui 15, coloco o símbolo de percentual, pronto, 15%. Muito simples. E a minha fração? A minha fração eu vou escrever da mesma forma. 15%, lembra que eu fiz 25? O que eu fiz? Coloquei sobre 100, né? Peguei o 25, coloquei sobre 100. Aí nós fomos simplificando, deu 1/4. Então, da mesma forma, eu vou fazer o 15, não é por cento? Então, é 15 sobre 100. Então, é 15 sobre 100. Sempre quando tiver um percentual, a fração aqui, ó, vai ser sempre sobre 100. Ou seja, denominador 100, a parte de baixo 100. E o de cima é o que tiver aqui. Pronto. Aí, o que eu tenho que fazer? Vou fazer a simplificação. 15 sobre 100. Aqui, ó, vou simplificar por quanto? Pensa aí um pouquinho. Dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo. Por 2 só daria aqui. Por 3 só daria aqui. Aí eu vou para o próximo, sempre com os números primos. 2, 3, 5, 7 e por aí vai. Aqui, ó, nem por 2, nem por 3. Eu vou fazer por 5. 15 dividido por 5 eu tenho 3. E 100 dividido por 5 eu tenho 20. Então, eu tenho uma fração que não é mais 15 sobre 100. A irredutível vai ser quanto? 3/20. Certo? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Daqui para cá, multipliquei por 100. E daqui para cá, eu usei a fração. Certo? Então, só mais uma para a gente finalizar. Para nós finalizarmos. Vou pegar uma que seja diferente aqui, ó, que não tenha o zero. Aqui, ó, e nós vamos pegar uma que tenha um número inteiro aqui, começando pelo número inteiro, depois uma parte decimal também. Por exemplo, vamos pegar aqui 1,35. Eu quero saber o percentual e quero saber também a fração. O percentual é muito simples. O que nós devemos fazer? Novamente, se eu quero transformar em percentual, eu vou fazer a multiplicação por 100. Ó, vezes 100. Né? Se eu multipliquei por 100, volta aqui. Vezes 100, andar 2 vezes para a direita. Então, eu vou fazer 1,35. Andei uma, andei 2, virou 135. Ah, se tivesse um outro 2 aqui. 1,352 milésimos. Simples. Colocaria o 2 aqui e andaria a mesma coisa. Não é 2 vezes? Estaria aqui, andei 1, 2, 1, 2. Agora não seria mais um percentual com número inteiro. Seria um percentual com número decimal também. Então seria 135,2%. Ah, Douglas, mas é possível de obter esse valor de 135%? É sim. Por exemplo, se você tiver um comércio e tiver algo muito fora do normal, vamos supor que você pode ter um aumento numa mercadoria de mais de 100%. Né? Em alguns casos é possível ter mais de 100% de aumento ou de redução e por aí vai. E no caso da fração? No caso da fração é a mesma coisa. Eu vou escrever sobre 100. Né? Vou escrever esse número aqui, 135,2 sobre 100. Ah, mas aí nós surgimos um problema aqui. Por quê? Eu posso ter fração com número decimal? Não. Só posso ter fração com números inteiros. Tem um erro aqui? Não. Nós podemos corrigir isso. Como? Eu posso aqui multiplicar aqui simplesmente por 100, por 10, aliás, e por 10 embaixo também. Vezes 10. Por quê? Aí essa casa decimal vai sumir, que eu vou andar uma vez. Aqui, ó, lembra? Aqui vezes 100, 2 vezes. Aqui só vezes 10, eu vou andar uma vez, porque aí eu tiro essa casa decimal, acrescento um zero aqui e resolvo o meu problema. Então, multiplicando, eu vou ter 1.352 sobre 1.000. Ok? Então, aqui, ó, eliminei a vírgula, eliminei a casa decimal. Não há problema nenhum. Então, vou apagar aqui, lembrando que eu multipliquei por 10, né? Então, vou apagar aqui, ó.
e vou trazer esse número para cá, porque nós vamos precisar de simplificar ele também. 1.352 dividido por 1.000. Por que eu sei que dá para simplificar? Porque o número é par, os dois são pares. Se é par, eu consigo simplificar pelo menos por 2. Pelo menos por 2. Então, aqui embaixo está mais fácil, vai dar 500. E aqui em cima vai dar 650, 675, 676. Posso ainda dividir por 2, né? Vai dar 335, 38. 338 sobre 225. Aí aqui embaixo já não consigo mais 250, aliás. 250, 225. Consigo ainda dividir por 2. Aqui vai dar 150, 169. 169. Aqui vai dar 125. Aqui eu acredito que já não posso mais simplificar. 169 é 13 vezes 13, né? Ele é primo e aqui também só divide por 5. Isso. Então aqui nós temos a fração 169 sobre 125. É uma fração mais complicada, com certeza. Mas nós conseguimos chegar aqui nela. Ok? Então, espero ter ajudado vocês. Essa é a nossa aula de hoje. As próximas aulas serão sobre matemática financeira. Então, essa é uma introdução à matemática financeira. Você precisa saber transformar frações em decimais e percentual, ou vice-versa. Ou você tem o percentual, você precisa transformar em fração ou em decimal, para que você possa entender bem as nossas próximas aulas. Espero que você tenha gostado. Deixe seu gostei, seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.